Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Espero do fundo do meu coração que todos estejam bem, se cuidando, lavando bastante as mãozinhas com água e sabão e, na ausência da água e do sabão, o uso do álcool em gel e continuar em isolamento social. É muito importante que nós nos mantemos em casa para evitar que esse vírus se propague com uma velocidade maior, ok? Hoje a tia Carol veio aqui para tratar um pouquinho sobre a unidade 2 do nosso livro de ciências. Eu vou fazer uma breve revisão de conteúdos que foi tratado dentro dessa unidade. Aqui nessa unidade a gente vai falar um pouquinho sobre as características comuns entre todos os animais. Vamos falar um pouquinho também sobre o modo de vida de cada um deles. Assim como vamos falar um pouquinho da diferença entre cada um deles, ok? Então eu peço que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 23 do livro de ciências, ok? Vocês deem um pause aí no vídeo e abram essa página para que a gente possa acompanhar essa revisão, ok? Vamos lá. Na primeira página do nosso livro, na página 23, a gente tem logo assim, de primeira, um poema Brasileirinhos da Laura Beatriz. Esse poema aqui, ele vem com o objetivo de tratar um pouco sobre a diversidade da fauna brasileira. A fauna é o quê? É falar dos animais que são presentes nas nossas florestas brasileiras. Aqui a gente conhece um pouquinho sobre alguns animais que a gente não tem o hábito de mencionar, que talvez a gente nem conheça. Por exemplo, macaco-aranha, sabiá-cica, cachorro-vinagre, gato-palheiro. São animais que tem dentro da nossa fauna brasileira, mas a gente não tem o hábito de mencionar eles, nós não temos conhecimento sobre eles. Então esse poema veio justamente com esse propósito, de trazer novos animais para nosso conhecimento. Então é interessante que vocês leem, pesquisem também, coloquem lá no Google Fauna Brasileira. Vocês vão ver uma lista de animais que existem dentro das florestas brasileiras. É super interessante vocês fazerem isso. Quando tiver um tempinho, vai lá no Google e pesquisa. Pega o celular, pega o tablet, o computador e dê uma pesquisada, ok? Na página 24 do nosso livro, a gente tem o primeiro tópico falando muitas formas de classificar. Mas classificar quem? Certamente os animais, né? A gente tratou no capítulo passado um pouquinho sobre as diferentes formas, tamanhos, tipos de alimentação dos animais. Falamos também da forma que eles se locomovem, os diferentes ambientes que eles vivem e também as formas como eles reagem a esse ambiente, estratégias de defesa que eles também utilizam para se defender, correto? Só que aqui nesse capítulo a gente vai falar de outros dois grandes grupos de animais e um pouquinho sobre a classificação deles. A gente vai falar sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. São esses dois grandes grupos de animais. Os animais vertebrados são aqueles animais que têm coluna vertebral. O que é a coluna vertebral, tia Carol? A coluna vertebral é uma estrutura formada por ossos e que também são chamados de vértebras, e elas são capazes de dar sustentação ao corpo. Se a gente for analisar aqui no nosso livro, na página 24, a gente tem o esqueleto de uma anta. E aqui a gente tem a coluna vertebral, como é apontada aqui no livro, nessa setinha azul. A coluna vertebral, ela pega do pescoço até o quadril do animal. É toda essa coluna assim, que pega lá do pescoço até o quadril. E também tem essas vértebras ao lado dela, que é capaz de dar a sustentação do corpo. Todo animal vertebrado, ele necessita
dessa coluna vertebral e de suas vértebras para que seja dada a sustentação desse animal, para que ele consiga se locomover, além também de proteger os órgãos que está presente dentro do corpo do animal nessa região, geralmente nessa região aqui, torácica e abdominal, ok? Exemplos de animais vertebrados que nós podemos citar são peixes, sapos, serpentes, pássaros, cachorro, gato, o passarinho, todos os tipos de aves. Todos esses animais, eles possuem coluna vertebral, ok? Por isso eles são chamados de animais vertebrados. Também nos animais vertebrados a gente encontra o crânio. O crânio é um conjunto de ossos que protege o cérebro e outros órgãos dentro da cabeça. Então essa estrutura óssea que a gente tem aqui redonda no nosso corpo, aqui na nossa cabeça, é o crânio. E ela é justamente para isso, para proteger o cérebro e outros órgãos que tem aqui dentro. Também como acontece com os outros animais. Por exemplo, o cachorro, ele tem o crânio que está ali justamente para proteger o cérebro dele e proteger os órgãos que ele tem ali dentro, ok? Outra classificação que a gente tem são os animais invertebrados. Os animais invertebrados, eles não têm a coluna vertebral. Eles não possuem nenhuma estrutura óssea dentro do corpo deles. Ou seja, não tem osso dentro do corpo dele. Então, todo animal invertebrado, para que ele consiga se sustentar, ou seja, se locomover, ele conta com uma estrutura chamada de carapaça externa. Se a gente for olhar aqui no nosso livro, a gente tem aqui a imagem do besouro. Toda essa parte vermelhinha aqui no corpo do besouro é uma carapaça, que é uma camada bem resistente, rígida, bem dura, que cobre o corpo dele. E essa cobertura aqui, essa carapaça, é que é capaz de dar sustentação a todo o seu corpo e assim ele consiga se locomover, ok? Então, os animais vertebrados são os que possuem coluna vertebral, também chamadas de vértebras, e os invertebrados são os animais que não têm coluna vertebral. E para que tenham sustentação corporal, eles contam com uma carapaça externa, que é bem rígida, bem dura e resistente, que é capaz de dar sustentação necessária que o corpo precisa para se locomover, ok? Aqui na página 25, a gente vai falar um pouquinho sobre os animais vertebrados e sobre algumas classificações que eles têm, de acordo com as suas características e os ambientes onde eles vivem. Primeiramente aqui a gente tem os peixes, que são animais tipicamente habitantes de espaços aquáticos, né, onde a gente encontra água. Fala um pouquinho também deles, da forma que eles respiram, que é através de brânquias, que são órgãos que te retiram o oxigênio que está dissolvido na água, né? Que diferente de nós que vivemos em terra firme, que pegamos o nosso oxigênio através do ar, os seres que vivem em ambientes aquáticos, eles pegam o oxigênio que está dissolvido na água através de brânquias. Ok? A gente tem até aqui exemplo do peixe tucunaré e do tubarão martelo. Então, essa é a primeira classificação dos animais. Dentro dos animais vertebrados, a gente tem a primeira classificação, que são os peixes. E também a gente vai falar do grupo dos anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem tanto em terra firme quanto na água. E esses animais, eles são o quê? Eles precisam, em terra firme, estar em ambientes que tenham terra úmida.
Então a gente vai falar, mas os anfíbios eles vivem tanto em terra firme quanto dentro da água. Mas o corpo dele, a pele deles, precisa de encontrar umidade. Então eles vão sempre estar perto de rios, de lagoas, sempre lugares que sejam úmidos, porque a pele deles precisam de estar em contato com locais mais frios para que eles consigam respirar e se manter de acordo com aquele ambiente. Exemplos de animais anfíbios, nós temos os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, as cobras cegas. Então, todos eles vivem uma parte da vida na água e uma parte no solo. Então, a gente também pode ver aqui, um bom exemplo, os sapos. Eles são animais anfíbios. Quando pequenos ainda, eles vivem dentro da água. Porque como eles têm um corpo com uma cauda, então é mais fácil dele se locomover. Então ele vive dentro da água. Só que conforme ele vai crescendo e passando pelo processo de metamorfose, ele vai modificando a sua característica física até que ele atinja essa estrutura de um sapo adulto. Aí sim, nessa etapa, que ele tem a capacidade de viver tanto no solo quanto em água, dentro da água. Mas é só quando ele atingir essa estrutura. E geralmente os anfíbios são assim, eles vivem tanto na água quanto em solo. Só que ele precisa de ambiente onde tenha umidade para que ele consiga respirar, ok? Na página 26, a gente vai falar um pouquinho sobre os répteis. Os répteis, diferente dos anfíbios, são animais totalmente adaptados ao ambiente terrestre. Ele respira somente por pulmões e põe ovos com casca rígida, que é importante para não ressecarem, né? Porque ele precisa de uma casca rígida que consiga absorver todas as temperaturas externas do ambiente e não haja o rompimento dessa casca e o filhote, né, venha nascer morto. Aí a gente tem esses animais répteis, uma primeira característica deles é que eles têm pernas curtas e elas rastejam para se locomover. Grande parte dos animais dentro desse grupo de répteis, eles se rastejam para se locomover. E eles vivem em terra firme, eles são completamente adeptos ao ambiente terrestre e na sua estrutura, na sua pele, eles têm uma pele mais rígida, eles são cobertos por carapaças, uma estrutura externa a seu corpo que é rígida, que é dura, que é resistente. Como exemplos de animais répteis, a gente tem as tartarugas, os lagartos, a gente tem as serpentes, nós temos os crocodilos. Todos esses animais fazem parte do grupo de répteis, que são animais que vivem em terra firme. Ok? E para se locomover, eles rastejam. Apesar de terem pernas, eles se rastejam. E por que eles se rastejam se eles têm pernas? Mas as pernas deles são muito curtas, então eles não têm como manter uma distância entre o solo e o seu corpo. Então, de qualquer forma, com essas pernas muito curtas, eles têm a sua estrutura corporal em contato direto com o solo. Então, eles rastejam, por isso são chamados de répteis, ok? Na página 28 do nosso livro, a gente vai falar um pouquinho sobre as aves. As aves são um grupo que abrange uma variedade muito grande de seres. Eles são animais que apresentam características que facilitam muito o dia a dia delas em questão de locomoção. Por exemplo, eles têm questões que facilitam o voo, como as asas, as penas,
os ossos ocos e leves. Se você for reparar, toda a ave ela é bem leve. Por quê? Porque ela precisa de ter a sua estrutura óssea bem fina e bem leve para que ela consiga voar e se manter sobre essa superfície, ok? Só que tem uma coisa bem interessante aqui nas aves que está lá nas suas penas. Na pena das árvores a gente encontra um tipo de óleo que dá impermeabilidade para que ele possa voar e também os patos se manter boiando sobre a água. Mas você sabe por que é isso? Sabe o que é interessante a gente ver nisso aqui? Que nas asas, nas penas das aves, a gente encontra um determinado tipo de óleo que facilita a entrada de oxigênio nas asas para que consiga ter circulação do ar e ela consiga voar. Já no pato sobre a água, esse óleo ele é justamente para dar o quê? Impermeabilização. Eu trouxe aqui um exemplo, ó. Eu coloquei aqui dentro de um copo água e um pouco de óleo de cozinha, justamente para a gente tratar dessa questão de impermeabilização. Aqui, se a gente for reparar, eu coloquei um pouco de água e em seguida eu joguei o óleo aqui dentro. Só que se eu for reparar bem, vou até aproximar aqui para vocês, houve, ó, uma separação dos líquidos. A água ficou embaixo e o óleo ficou aqui nessa parte de cima, ficou nessa camada. Toda ave, ela tem um certo tipo de óleo nas penas delas, que justamente é para isso, para dar impermeabilização. Então o pato, quando ele entra dentro lá da lagoa e fica boiando na água, é justamente isso aqui que acontece. O óleo que tem nas penas deles não deixa a água entrar e ele afundar. Porque ó, são misturas ó, que não se misturam. Ó. Uma não invade o espaço da outra. Cada uma ocupa o seu espaço dentro da superfície. Elas estão separadas. Misturas como essas são chamadas de heterogêneas. São substâncias que não se misturam. Por mais que você coloque elas juntas dentro de um recipiente, logo assim que você jogar essas substâncias, vocês vão perceber que cada uma se separa. A água fica embaixo e o óleo fica em cima. E é justamente isso que acontece com os patos. A gente não consegue fazer com que o pato afunde na água porque o óleo não vai se misturar com a água. Então vai haver o quê? Uma camada ali em volta dele que não é perceptível a olho nu, que vai fazer o quê? Que haja essa impermeabilização. Vai bater as duas substâncias, uma não vai penetrar dentro da outra e assim o pato consegue ficar ali boiando sobre aquela água, porque uma substância não invade a outra, uma não se mistura com a outra. Então há um isolamento e o pato consegue ficar ali boiando, ok? Aqui embaixo a gente também trata sobre o grupo dos mamíferos. Os mamíferos recebem esse nome justamente porque quando pequenos eles mamam o leite materno e também quando filhotes, eles ocupam o corpo da fêmea, eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. E quando nascem, são capazes de se alimentar principalmente pelo leite materno. A gente tem alguns exemplos aqui, ó. A vaca, o morcego, ó, é super interessante. São os únicos mamíferos que voam. Se um dia alguém perguntar para vocês numa questão de prova ou num debate assim entre os colegas ou professores, quais são os únicos mamíferos que voam, você vai lá dizer que são os morcegos. São os únicos animais que voam que são classificados como mamíferos.
Aí tem aqui também, ó, nesse quadradinho amarelo, falando da importância do leite materno. O leite materno, ele fortalece os filhotes e evita o surgimento de diversas doenças nos recém-nascidos. Isso tanto nós, quanto seres humanos, quanto os animais, ok? Então, nesse videozinho aqui, a gente tratou um pouquinho agora sobre a coluna vertebral e falamos também sobre os animais vertebrados dentro das suas classificações entre peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, ok? No próximo vídeo, a gente vai tratar um pouquinho sobre os animais invertebrados, tá bom? Aguardem aí que o próximo vídeo já vai chegar, tá? Beijo, beijo, queridos!